Quando quiseres, Serginho. Está a gravar, depois eu corto, fica descansado. Então, olha, antes de mais, obrigado a todos vocês que aqui estão. Despenderam um bocadinho do vosso dia para estar aqui a ouvir-me. Já não é mais do que aquilo que já me ouviu durante a semana, mas também a Vanessa também veio dar aí a ouvir também aqui um bocadinho do que é que nós fazemos, do que é que somos para além de consultores imobiliários, porque esta profissão acho que é uma das profissões mais bonitas para nós termos. Não a par dos doutores, médicos, que trabalham muito com a saúde, mas nós, apesar de termos que ter mais saúde mental, trabalhamos com muito mais a vertente humana. Mas pronto, eu vou explicar aqui um bocadinho o meu percurso, então, enquanto consultor imobiliário. Como veem, esta foto foi a minha primeira fotografia no primeiro dia de ter ingressado nesta área. Foi na Era, foi há 10 anos atrás. Como veem, estou despenteado, não sabia o que era me pentear. Este blazer durou apenas e somente um ano porque só tinha um. Não tinha dinheiro para comprar porque não ganhava, ou melhor, não ganhava na altura o que ganho hoje. Porque na altura ganhávamos muito pouco, ok? Não sei se sabem, mas na Era na altura ganhávamos por 12,5% ou 7,5% de cada transação. Portanto, não ganhamos os valores que ganhamos hoje em dia, ok? Então, esta gravata, e curiosidade da parte das gravatas, esta gravata ainda hoje a tenho e foi-me emprestada e nunca a devolvi. Corta! ainda a tenho. Mas depois lá vieram muitas outras gravatas, mas esta foi a que ainda durou e dura, está lá em casa guardada, porque apesar de tudo, gosto de guardar algumas coisas que me são simbólicas, ok? Mas pronto, voltando aqui então, o porquê que eu ingressei nesta área? Eu tinha duas hipóteses. Eu sempre gostei de experimentar todas as áreas de trabalho e tentar perceber o que é que eu me poderia enquadrar ao máximo de tudo, ok? E no fundo eu tinha duas possibilidades, ou estar ainda hoje a trabalhar na Câmara Municipal do Seixal, sentadinho com ordenado fixo e sem problemas com horários bons e fim de semana livres, ou então feito maluco, trabalhar por objetivos e poder ter a vida de sonho que eu hoje tenho. Porque felizmente posso dizer que tenho a vida que gosto e que quero por trabalhar nesta área. Então, eu contra algumas pessoas, e nomeadamente contra a minha mãe, que não acreditou que eu hoje podia ter vencido na altura, e hoje sim diz que eu venci e sou um orgulho para ela, quase que ela até me pôs fora de casa por ter vindo para esta área, ok? E lá vou eu. Contra algumas pessoas decidi então ingressar nesta área e posso-vos dizer que durante um ano e meio que tive na Era, o meu único trabalho era ser reconhecido na zona. Por acaso há bocado estava a partilhar isto com a Soraya e eu posso-vos dizer que eu fazia mais de 10 horas diárias de prospecção de rua só para ser reconhecido. E o que eu utilizei na altura foi simplesmente ficar com um contacto de cada pessoa do prédio. Ou seja, aquela pessoa única exclusivamente era com quem eu falava, para ela também perceber que eu estava a dar-lhe ouvidos e que de alguma forma ela era importante para mim, para a minha vida, porque me ajudava. E então eu ganhei algumas tias e tios que depois no futuro vieram-me a dar presentes aos meus filhos quando nasceram, e é engraçado toda esta parte que nós abdicamos de dar o nosso tempo aos outros, que é mais isso que as pessoas hoje em dia procuram, é que nós tenhamos tempo para ajudá-los, ok? Então, foi isto simplesmente, mais de 10 horas diárias que eu fiz esta atividade. Eu entrava na Era às 8, saía às 22, 23 da noite, isto para poder atingir um patamar que, se isto quiser colaborar, não colaboras e tal, vamos passar por aqui. Espera tão um bocadinho.
que apesar de não ter atingido o patamar que eu queria, que era ser o rookie do ano, com uma faturação acima dos 111.500 euros, fiquei a 554 euros de ser o rookie do ano, mas ainda assim deu para trazer um prémiozito para casa como startup na era e termos sido reconhecidos de alguma forma, ok? Obviamente que isto tudo deu trabalho. A minha mulher teve que adotar 2 gatas porque se sentia muito sozinha. Portanto, ela quase que não me via, só me via quando fosse deitar, porque teria que ser assim, porque os resultados que eu hoje tenho foi de há 10 anos ter passado mais de 8 horas a trabalhar nesta área. Ok? Entretanto, eu como queria mais e queria estar mais longe, decidi mudar para a Côte d'Azur, uma outra imobiliária pequenina, que me deu alguma estabilidade financeira porque vim a ganhar mais percentagem. Contudo, fui parar a uma zona que era desconhecida, Setúbal, e voltei a aplicar tudo o que apliquei na era, que era mais de 10 horas de trabalho, e por incrível que pareça, voltei a ter resultados muito bons para o meu primeiro ano como consultor livre, porque nós na era tínhamos zonas e não tínhamos saído daquelas zonas, ok? E tive um resultado muito interessante no meu primeiro ano, faturei 95.000 euros. Como devem calcular, há que manter os resultados, ou melhor, há que manter o método, mas aprimorei algumas outras coisas, como nas escrituras, dar coisas aos clientes que nos pudessem relembrar para sempre. Eu daqui a pouquinho já vos vou explicar isto, porque há uma história muito curiosa. No dia da escritura eu ofereço uma coisa ao cliente e ele não foi muito à bola com aquilo que eu lhe ofereci, mas pronto, eu já vos explico o porquê, ok? Pronto, na Côte d'Azur fiz algumas coisas engraçadas, mas caricaturas, e entretanto o Rashid na altura decide abrir Corroios por mim e pelos resultados que eu estava a alcançar, porque eu não trabalhava a zona de Setúbal, trabalhava a zona de Cinto de Corroios, porque já era a minha área antiga de trabalho, ok? E aí sim, depois os resultados vieram a aparecer, a acontecer, tanto que depois expandiram-se para aumento de outras lojas e aberturas de outras lojas. E na altura o que eu mais gostava na Côte d'Azur era mesmo a parte livre que nós tínhamos. E o que é que acabou por acontecer é que eu na Côte d'Azur senti-me refém daquilo que eu queria, que era ter visibilidade, poder alcançar outras coisas que não conseguia alcançar, porque como era uma imobiliária pequenininha, éramos reféns só daquele público-alvo que eles conseguiam atingir, não conseguiam atingir a magnitude que hoje nós conseguimos atingir e que nós facilmente conseguimos chegar até eles, ok? Como devem calcular, eu passei por algumas fases más. Comecei com apartamentos a serem vendidos por 50.000, 80.000, em que as pessoas chegavam ao pé de nós desesperadas para vendermos os apartamentos, porque sabiam que através dos consultores imobiliários era muito mais fácil conseguirmos compradores. O que é mentira, porque nós não conseguimos tanto quanto as pessoas achavam que fosse, mas depois obviamente que aumentou o paradigma de entregar as casas imobiliárias, e sim, os valores em 2017 começaram a disparar que nem loucos, não deve saber bem, né? E cada vez mais houve mais faturação. Este aqui, eu guardo aqui algum marketing que me é marcante, o Estou On, não sei se recordam do Covid 2020, pandemia total, nós em casa fechados, então nós tivemos que nos reinventar. Para quem cá está, pelo menos há 10, 15 anos, já tiveram pelo menos 3 ciclos, e então em todas elas tivemos que nos adaptar. E eu posso vos dizer que este foi o ano que eu mais trabalhei na altura do Covid.
foi o meu segundo ano de Côte d'Azur em que eu faturei 98.000 euros. E parecendo que não, foi muito incrível aquilo que nós pudemos fazer e da forma como pudemos fazer. Tivemos que nos adaptar. Eu andava sempre com 2 máscaras, andava sempre com 2 pares de luvas, casacos ficavam no carro porque não queria levar nada para casa para poder estar infectado e lá está. Acho que no meio disto tudo, nós consultores imobiliários temos que ser a solução dentro de todos os problemas que as pessoas nos possam arranjar. E eu acho que a maior parte não tem essa noção do que é aquilo que nós podemos produzir e encontrar a nível de soluções. Quarentena, dia 6. Juro que não lavei 1830 dos 3600 quadradinhos dos corredores da massa. Não tínhamos nada para fazer em casa. Mas pronto, isto foi só para vos dizer que eu passei algumas fases complicadas e não foi fácil, mas acho que como todas as pessoas que têm objetivos, querem sempre alcançar mais e mais, então aqui tivemos que nos saber reinventar. Outra mudança, deixei de ser consultor imobiliário para ser diretor comercial no Hall Versátil, no Pinhal Novo, que a nossa Benedita bem sabe. Foi uma curta passagem, não por mim, não pela envolvência da equipa, mas sim pela estrutura, porque a empresa pensava que estava num outro patamar quando eu encontrei lacunas e as referenciei ao Nuno Abunho, que é o diretor da Hall, e ele teve que começar a fechar lojas, vender o franchising, e aí decidi então sair como diretor comercial. Foi uma boa passagem e é uma coisa que eu ainda não quero voltar. Não é, Celso? Aqui, ingressei há 2 anos no nosso grupo. Uma curiosidade, eu ouvi muitas propostas da Remax, inclusive Sky, essas coisas outras, e somente aqui é que me mostraram o potencial verdadeiro da vantagem. E tudo aquilo que eu fazia aqui poderia fazer com um método totalmente diferente, um método mais eficaz, conciso, disciplinado, apesar de eu não ser muito disciplinado, mas os resultados também vêm-se, e obviamente que eu sei, e escusa estar a abanar a cabeça, eu sei, podia ter muitos mais outros resultados e a realidade é essa. Mas, passando isto, é a minha imagem de marca e eu queria vos mostrar esta caixinha, porque é uma das coisas que eu ofereço por ser o meu método de trabalho, coisas que marquem as pessoas e que marquem os momentos, que é o ato da escritura, o ato, seja de venda ou da compra, ofereço sempre isto aos clientes. E mostro esta fotografia no sentido de dizer que eu tive uma história curiosa com um cliente vendedor que passou a ser um bom amigo e que no caso eu não sabia, ele tinha pertencido ao Alcoólicos Anónimos. Então eu tinha por hábito oferecer sempre garrafinhas de vinho com copinhos, com gravações, com os nomes deles e com o meu nome. E então eu decidi que nunca mais ia fazer isso, e então pus em prática há 2 anos fazer uma caixinha de madeira personalizada. Se forem no meu Instagram, nas minhas páginas sociais, têm lá tudo espelhado o que é que eu ofereço. Agora falando aqui um bocadinho de mim, eu não tenho um método específico, porque há 10 anos implementei a parte de trabalhar sistematicamente as minhas zonas. E então, eu cá estava a partilhar isso com a Soraya, as minhas planificações de semanas vão muito pela parte das referências que me vêm. Eu, neste atual mercado, trabalho muito mais a parte das referências, antigos clientes que vêm dos antigos clientes que já trabalharam comigo, então toda a minha semana é planeada em torno dos imóveis que eu vou tendo. Eu não gosto de ter mais que 3 imóveis ativos na minha página, ou melhor, para eu poder trabalhar, porque sei que o tempo que eu vou poder despender para eles não vai ser significativamente bom para mim, para eu poder aproveitar outras coisas que esta profissão nos dá, que é ganhar muito dinheiro. Ou seja, eu para ganhar muito dinheiro também tenho que o gastar, então eu
gosto de ter um equilíbrio mais pessoal e conseguir, assim, ter sempre uma faturação corrente. A nível de trabalho, acho que não somos diferentes, todos gostam de ter dinheiro no bolso. Gosto sempre de saber com o que é que conto para o mês a seguir. Gosto sim de ter sempre angariações ativas para gerarem clientes, mesmo que não feche, ao menos gosto de os ir trabalhando. A minha planificação da semana é feita com base nisso, na semana passada ver o que é que existe para produzir nesse mês e consoante esses clientes que eu tenho, eu vou saber o meu resultado final. Obviamente que se me perguntarem se eu trabalho a 100% nesta atividade, eu só faço isto devido há 10 anos, portanto só faço isto a 100%, mas sei que nem dou 10% a esta atividade do rendimento que muitas outras pessoas pensam ou olham para aquilo que eu faço. Os meus resultados são basicamente derivados das referências que eu tenho e ao que eu já fiz há 10 anos atrás. Portanto, para quem sabe, neste mundo mais aqui o Rolando, obviamente que as nossas referências são aquelas que nos conseguem ajudar muito mais rapidamente e quem nos traz mais dinheiro facilmente. Eu já isso expliquei uma vez à Rita, que eu fiz uma lista do 100, que era meter famílias, amigos e dos amigos chegados, e então foi daí que eu comecei a minha base para poder trabalhar o que eu hoje trabalho. Se poderia alcançar mais, tenho a certeza que poderia alcançar muito mais se metesse em prática 90% daquilo que eu não faço. Okay? Portanto, acho que temos que ter um bocadinho de consciência dos nossos resultados e que sabemos que podemos fazer mais do que aquilo que temos feito até à data. Portanto, olha, sou Sérgio Pires, com 36 anos, e há 10 anos atrás fazia muito mais do que eu hoje faço. És um promissor.